Olá! Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia, 1 em cada 10 adultos brasileiros tem algum tipo de doença renal. No entanto, mais da metade não sabe disso. Por serem doenças, em muitos casos, silenciosas, as pessoas demoram muito para buscar ajuda médica. Há também o problema da automedicação. E o número de crianças com doenças renais também está aumentando. Pedras no rim, cistite e outras doenças renais. Este é o tema do Saúde e Vida de hoje. Participam do programa o deputado Ramalho da Construção, do PSDB, a doutora Maria Cristina de Andrade, nefrologista pediátrica da Unifesp e da Sociedade Brasileira de Nefrologia, e o doutor Ricardo Feltes de la Roca, urologista do Hospital São Luís e da Sociedade Brasileira de Urologia. Obrigada a todos por estarem aqui para falar de um assunto que tem atingido um número enorme de crianças. Eu falo nesse dado no começo e é meio assustador, porque a gente acredita que talvez tenha um componente de alimentação, mas o fato é que muita gente tem doença renal e não sabe, vai perceber que tem uma pedra quando já está doendo. É uma questão de saúde pública importante, né, deputado? Obrigada pela participação. Eu que agradeço o convite aí com dois especialistas de renome, né? Também de instituições de renome. Mas eu acho que a grande trabalho que todos nós devemos fazer hoje é a conscientização. É verdade que o Brasil, a saúde está falida, mas talvez a prevenção, a forma de alimento, o que deve fazer, talvez seja muito bom para chamar a atenção de toda a sociedade, em especial da criança, que ele muitas vezes é alimentado não porque ele quer, até porque ele não sabe, mas por conta que é alimentado de terceiro, pai, famílias mais próximas. Lá nós temos um ambulatório com 35 médicos, e 37, né? E os problemas que são detectados são, assim, horrorosos. É bom quando consegue acompanhar. Hoje nós já temos netos, eu tenho um médico lá com mais de 30 anos no ambulatório, ele já está atendendo os netos do avô dele que passaram por lá. Lá no sindicato? Lá no sindicato. Mas é importantíssima essa questão da detecção precoce ou da prevenção mesmo, né? Por exemplo, pedras no rim. Tem um número enorme de crianças. Eu conheço uma menina que a primeira vez que apresentou uma pedra no rim, ela tinha 9 anos de idade. Isso está cada vez mais comum, doutora. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Então, assim, o que a gente tem que pensar na faixa etária pediátrica é que existem grupos distintos. Então, por exemplo, nós temos, eu trabalho muito em UTI neonatal e já na UTI neonatal é alta incidência de crianças com cálculo renal, com nefrocalcinose. Ou seja, o bebê recém-nascido, é isso? O bebê recém-nascido, principalmente os prematuros. Então, assim, são bebês que nascem, digamos assim, antes do tempo, o trato urinário é imaturo, eles têm problemas pulmonares, displasias pulmonares, têm que usar diuréticos de potência alta, e isso predispõe à cristalização dos rins. Então, é comum a gente detectar crianças com cálculo renal nessa faixa etária. E é importante, assim, a prevenção, como você disse. A gente faz ultrassom de rotina, detecta, já muda um pouquinho a dieta dessas crianças, já entra com medicação e esses cálculos são dissolvidos. Agora, as crianças maiores, elas são, na grande maioria das vezes, assintomáticas. Ao contrário dos adultos, que tem aquela cólica renal clássica, né? Tem muita dor, aquela dor que não tem assim, posição para ficar, que tem sangramento, que tem quadro de vômitos, criança não. Criança, assim, é uma dor abdominal incaracterística, muitas vezes a mãe nota que tem cálculo porque urina sangue, e aí vai pesquisar. E, conforme o deputado disse, a prevenção é muito importante. Por quê? O que está relacionado ao cálculo, além da hereditariedade? A dieta. Então, assim, dieta rica em sódio, você aumenta a excreção de cálcio, você vai predispor a litise. É sal. Está presente em quase todos, se não todos, os produtos industrializados. Isso. Os salgadinhos que as crianças tomam, os refrigerantes, as bebidas isotônicas. Até nos sucos de caixinha. A falta de água, ninguém toma água, né? Posso fazer uma pergunta? Claro. Tem a ver com a genérica? Genética, tem. A grande maioria das vezes, assim, a maioria dos estudos mostram de 40%, 60%, às vezes 70%, quando a gente vai pesquisar, tem algum familiar que apresentou cálculo. Então, assim, buscando a genética, que a gente for pesquisar, quando a gente acompanha uma criança normal, vamos fazer um interrogatório para essas crianças. Como são seus pais, tios? Aí já para essas crianças a gente já dá uma orientação assim, um pouco especializada.
ingestão de água, pouco sódio, pouca proteína. Então, as crianças, normalmente, assim, têm uma dieta hiperproteica, né? Comem muito fast food, muito lanche, então, ingestão proteica alta, obesidade, né? Que muda o pH urinário, facilita a cristalização, facilita a formação de cálculos e a falta de exercício. Doutor, muito obrigada pela participação. O beabá, o que é um cálculo renal? O que é isso? O que é essa pedra no rim? Porque o nome já diz tudo, né? É uma pedra para sair. Para sair. E o Vicente Mateus não tem nada com isso. isso, né? Aí que está, isso é interessante, porque podemos ter desde cálculos pequenos, de 3, 4 milímetros, que geralmente são cálculos que até passam espontaneamente, até cálculos chamados coraliformes, que tem o tamanho de um coral de mar, que chega até a 4, 5 centímetros, ocupando todo o espaço renal. Ai. E aproveitando o que a doutora Cristina comentou, realmente em crianças, a facilidade só, graças a Deus, no tratamento, é que cálculos de crianças são cálculos muito mais moles do que cálculos de adulto. É mais fácil de tratar. Ah, sim, essa é a grande vantagem. Agora, realmente tem razão no sentido da gente fazer sempre uma prospecção em crianças, principalmente aqueles que nos assistem, os pais que têm cálculo renal, tanto o pai como a mãe, eles têm a chance de passar até hereditariedade, por genética, a facilidade da criança ter cálculo. Associado algumas vezes a fatores ambientais, existem cidades que a água da cidade, a água que está dentro do subsolo, é muito rica em minerais, a chamada água pesada. Isso, então, uma criança exposta, talvez, a esse tipo de água, que não é uma água mineral filtrada, é uma água de poço, né? Ela vem muito, muito pesada de minerais. Fora que, bem colocado, a parte de dieta, mas não só dieta, porque quando a gente fala dieta, é muito frequente essa pergunta, doutor, então não pode tomar leite? Então não pode comer tomate com semente? São crenças que as pessoas têm que a leite dieta... não tem nada a ver com... Existem 9 erros metabólicos. 9 erros que tanto a criança como o adulto podem apresentar. Um deles é uma hiperabsorção intestinal de cálcio, ou seja, se todos nós 4 tomamos um copo de leite, talvez eu, se tiver esse erro, vou absorver mais cálcio do que vocês 3. Agora, os erros mais frequentes em criança é a baixa de citrato. Citrato é um composto que existe na nossa urina, que é um agente que impede que o oxalato se junte com o cálcio, que é o mais comum das formações de cálcio, É essa combinação química. É o mais frequente que existe. E o citrato ele vem para impedir a formação disso. E outra coisa também que foi comentado, que por vezes as crianças nascem com algum defeito genético, algum defeito, vamos dizer, de formação do sistema urinário, onde se você tiver um represamento da urina, por exemplo, um estreitamento da via excretora de um rim, então a urina represa mais lá, vai existir uma dilatação do sistema, a urina fica represada. O próprio represamento da urina faz com que os cristais se depositem formando cálculos. Então, se pensar erros, então, na parte de formação do trato urinário, erros metabólicos, erros genéticos e erros, eventualmente, do meio ambiente em países muito quentes, como o nosso, onde a pessoa transpira muito e bebe pouca água, ou a pessoa absorvendo água pesada. Ou seja, tomar água é fundamental na prevenção de cálculo renal. Além de, uma vez tendo cálculo renal, fazemos, então, o nefrologista sempre... Eu sou urologista, mas nesse campo, o nefrologista é nosso parceiro importantíssimo, porque esses defeitos metabólicos são nefrologistas que os tratam, porque algumas vezes é necessário a introdução de diuréticos pelo resto da vida, para compensar, eventualmente, uma fuga de cálcio dos rins, ou a adoção de citrato, por tempo também, o resto da vida. Então, essa medicação, a nível de qual o tamanho da criança, quanto por centímetro por peso da criança, qual a dosagem vai ser dado, e como todo remédio